Glória, glória, glória. É muita alegria, né? Glória a Deus. Nós entrarmos em 2015, mais um ano, na presença do Senhor Jesus. Porque não há presente maior do que nós estarmos na presença do Salvador, daquele que liberta, que cura e que nos leva para o céu. O nome é o único nome que tem todo o poder para mudar vidas, mudar situações que para o homem é impossível. Mas ele muda. Jesus muda. Porque para Jesus não há impossível. Tudo nas mãos dele se torna fácil. Mesmo que você se sinta nessa dificuldade, você se sinta aí fraco, mas eu quero dizer para você nesta noite que se você colocar a sua vida na mão do Senhor Jesus, eu te garanto que a sua vida vai mudar. Eu te garanto que você não vai ser a mesma pessoa, mas que você vai ter um renovo dentro de si. E você vai vencer as tuas lutas. Porque o nosso Deus, o Jesus que nós anunciamos aqui na Rádio Voz, é o Jesus de mudança. É o Jesus que tem poder para levantar aqueles que já estão caídos. Aqueles que estão desenganados lá no leito do hospital. Esse Jesus tem poder para levantar novamente, para que ele possa seguir a sua vida normal. E é por isso que nós estamos aqui. Passamos 2014 falando desse Jesus. E agora iniciamos 2015 novamente falando desse Jesus. Porque não tem nenhum outro nome a qual nós possamos falar, nós possamos anunciar, a não ser o nome do Senhor Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu quero deixar uma passagem aqui para os irmãos, que se encontra em Atos 8, que vai do versículo, Atos capítulo 8, que vai do versículo 26, e vamos até o 40. Uma passagem conhecida, né? Felipe e o eunuco. Essa passagem me chamou a atenção, eu estava lendo essa passagem em casa. E me chamou a atenção no versículo 32 até do 36. Mas nós vamos ler essa passagem toda. Fala assim: e o anjo do Senhor falou a Felipe, dizendo: levanta-te e vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserta. E levantou-se e foi, eis que um homem etíope, eunuco, mordomo de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para adoração. Regressava e, assentado no seu carro, lia o profeta Isaías. E disse o Espírito a Felipe: chega-te e ajunta-te a esse carro.
E correndo Felipe ouviu que lia o profeta Isaías. Ele disse: entendes tu o que lês? E ele disse: como poderei entender se alguém não me ensinar? E rogou a Felipe que subisse e com ele se assentasse. E o lugar da escritura que lia era este: foi levado como a ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento. E quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. E respondendo eunuco a Felipe, disse: rogo-te de quem diz isto, o profeta, de si mesmo ou de algum outro? Então Felipe, abrindo a sua boca e começando nesta escritura, lhe anunciou a Jesus. E indo eles caminhando, chegaram ao pé de alguma água, e disse ao eunuco: eis aqui a água. Quem pede que eu seja batizado? E disse Felipe: é lícito se crer de todo o coração. E respondendo ele, disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E mandou parar o carro e desceram ambos a água, tanto Felipe como o eunuco, e o batizou. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Felipe, e não ouviu mais o eunuco. E jubiloso continuou o seu caminho. E Felipe se achou em Azoto, e indo passando, anunciava o Evangelho em toda a cidade, até que chegou a Cesareia. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Amado, você que está me ouvindo aí, está ao alcance da minha voz, eu quero dizer para você nesta noite que nós estamos aqui na Rádio Voz, não é porque o evangelista Romerito ele nos convidou, nós temos um compromisso com ele, mas eu quero dizer para você que todos os dias nós estamos aqui porque o Espírito Santo de Deus, ele nos convence, ele nos importuna para que nós venhamos a falar do Jesus maravilhoso. E quando o Espírito Santo ele toca em cada ser humano, não há ser humano que resista. Aonde estiver de ir, ele vai. E aqui nessa passagem aqui fala do Felipe. Felipe era um jovem que estava começando ali ainda seu caminhar no Evangelho, na palavra. E ali em Cesareia, ele estava fazendo um bom trabalho ali, estava pregando a palavra, e todo mundo ali em Cesareia estava ouvia a palavra e já estavam indo aos cultos ali. Toda vez que Felipe anunciava a palavra ali, juntava aquelas pessoas para ouvir. E de repente
o Espírito Santo toca em Filipe e tira ele dali de Cesareia e manda para o deserto de Gaza. Nós sabemos que deserto é um lugar que não existe nada por perto. Só areia, mato. Não existe meio a qual nós podemos nos privilegiar. E Felipe, ele podia contestar ali com Deus. Por que me tirar daqui? Estou fazendo um bom trabalho. Por que me mandar para o deserto, lugar que eu nem sei onde que é? Lugar onde eu não posso beber uma água, não posso comer. Mas quando o Espírito Santo manda, ninguém contenda. Não tem como contender. Porque quando o Espírito Santo manda, é porque algo vai acontecer. E não foi em vão que Filipe foi para a faixa de Gaza. Ali ia passar um homem que era considerado um grande homem, apesar de ser um criado de uma rainha. Ele tinha muitos poderes. Era um homem que tomava conta do tesouro do palácio da rainha Candace. E aquele homem, ele esteve em Jerusalém no dia da adoração. Mas aquele homem, ao voltar para o seu país, ele voltou com uma incerteza no seu coração. Porque ele ouviu falar de um homem que foi preso, que foi humilhado ali, que foi chicoteado, e ele não sabia quem era esse homem, porque lá em Jerusalém ele não teve como ter essa certeza de quem era esse homem que eles estavam falando lá, que eles prenderam. E ele estava indo para o seu país com essa incerteza no seu coração. Mas ao encontrar Felipe no meio do caminho, Felipe, o anjo fala para Felipe que se achegasse até ao carro daquele homem, daquele etíope. E Felipe, subindo até o carro daquele homem, viu que ele estava lendo sobre o profeta Isaías, que estava falando de Jesus, da morte de Jesus, do que Jesus passou. E Felipe chega para aquele homem e pergunta se ele estava entendendo o que ele estava lendo. E aquele homem, ele fala claramente para Felipe: como é que eu vou entender se não há ninguém que me explique? Talvez nós aqui na Rádio Voz, nós lemos uma passagem, às vezes vem algumas pessoas que pregam a palavra diretamente, mas tem pessoas fora
que não consegue entender o significado. E para isso, tem que ter alguém que explique a essa pessoa, Amém, o significado de que ele está ouvindo. E quando Felipe ele viu que o eunuco ele estava lendo sobre a vida, a morte de Jesus, o que Jesus passou naquela cruz, o que fizeram com Jesus, o porquê fizeram aquilo, Felipe aproveitou e falou para aquele homem: olha, esse homem aí que você está lendo aí, essa passagem que você está lendo aí, que do profeta Isaías, ele está contando de um homem chamado Jesus, que veio à terra para tirar todo o pecado do mundo, que veio à terra para tirar toda a doença do mundo, que veio à terra para libertar aqueles que estão oprimidos. E o eunuco, ele começou a entender. Mas Felipe, falando para ele, disse assim: se você crê que esse Jesus é o Filho de Deus, você vai ser salvo. Você vai ser batizado com água e com fogo do Espírito Santo. E o eunuco falou para Felipe: o que eu preciso fazer? E Felipe falou para ele: basta que você crê que esse é o Filho de Deus. E ele... Vamos. E ele falou: eu creio que esse é o Filho de Deus. Então, andando, se aproximando mais adiante, avistaram um lago, e o eunuco para o carro e fala para Felipe: e agora? Você pode me batizar? Eis a água aí. E Felipe novamente pergunta a ele: você crê de todo o seu coração que esse é o Filho de Deus? E ele fala: eu creio. Então desceram do carro, entraram na água e foi batizado. O eunuco foi batizado. E quando acabaram de sair da água, Felipe é arrebatado por Deus. Ali, Felipe não viu mais o eunuco e seguiu o seu caminho. E o interessante é que Felipe também foi achado em Azoto. Felipe
ele foi para Azoto. Mas antes de chegar em Azoto, ele passou por várias cidades e anunciando o Evangelho. Felipe, ele tinha a palavra no seu coração, mas não tinha o poder de batizar, o poder do Espírito Santo de converter alguém ao batismo. Mas naquele dia ali na faixa de Gaza, ali naquele deserto, ele recebeu o poder do Espírito Santo para convencer as pessoas a se batizarem também. E Felipe, ele ficou tão maravilhado daquilo que ele foi anunciando a palavra. E aquele eunuco, Felipe nunca mais viu. Mas conta, se você for buscar em estudo sobre essa passagem, sobre a vida daquele eunuco, conta que ele, lá na terra dele, ele foi um grande evangelista. Ele se tornou um grande evangelista. E o país dele todo, um país que não conhecia Jesus, passou a conhecer Jesus através da vida daquele eunuco. E eu quero dizer nessa noite que o Espírito Santo é Ele que nos conduz aqui para essa rádio, Rádio Voz. Obrigado. Porque todas as vezes que nós pegamos na Bíblia para ler, nós sentimos o toque do Espírito Santo nos alertando. Hoje tem Rádio Voz. Hoje você tem que estar lá para anunciar a palavra para aquele povo de Vila Operária lá. Não tem como nós fugirmos do Espírito Santo. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Até mesmo você que está ouvindo glória a Deus. a minha voz aí nessas caixinhas, eu quero dizer para você que não tem como você fugir do Espírito Santo. Porque quando ele tocar na sua vida, não adianta você correr para lugar nenhum, mas que você vai vir para a presença do Senhor, você vai. Não adianta você dizer que fez isso, fez aquilo, que não é digno de estar na igreja, de ouvir a palavra. Eu quero dizer para você, nesta noite, que você é um escolhido do Senhor. E aquele que vem até aos braços do Senhor, de maneira nenhuma ele lança fora. Foi assim com aquele etíope, aquele eunuco. Deus tinha um plano na vida dele. E para isso colocou Felipe no caminho daquele homem, para que ele pudesse mudar a sua vida e mudar a vida do seu país. E por intermédio daquele homem, o seu país recebeu a palavra do Senhor. E ali ele fez grandes multidões para servir o Senhor Jesus.
Um país que não conhecia falar de Jesus. E aqui em Vila Operária, o Espírito Santo também está trabalhando para que essas pessoas que ainda estão com o coração fechado para Deus, com o coração ainda indeciso, o Espírito Santo tem trabalhado através das nossas vidas aqui na Rádio Voz, anunciando a sua palavra, que liberta, que salva, que cura e que leva para os céus. Eu quero dizer para você que você não foi feito para viver outra vida a não ser com Jesus. Você não foi feito para viver jogado, nem humilhado, nem desprezado. Louvado seja o nome do Senhor, Deus poder, glória. Porque você é criação do Senhor. Você é imagem e semelhança de Deus. Glória, glória a Deus. Aleluia, Jesus. Por isso Deus, Glória, glória a Deus. Ele te quer do lado dele. Mas para isso, você tem que dar um passo para o Senhor Jesus. Você tem que reconhecer, você tem que crer que Ele é o único que pode mudar a tua história. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Assim como aquele etíope, ele reconheceu ali, naquele momento, quando a palavra foi anunciada para ele, foi explicada para ele, ele reconheceu que ele e o seu país precisava conhecer esse Jesus. E foi assim que aconteceu na vida daquele etíope. Ao crer que o Senhor Jesus era o único e suficiente Salvador de nossas vidas, ele creu em seu coração e foi batizado com água e com Espírito. Aleluia. Glória a Deus. E a sua vida, aleluia, Jesus, ela foi totalmente transformada. E essa transformação levou ao seu país todo. Conta a Bíblia que ele glória a Deus. fez muitos discípulos Aleluia, Jesus. lá no seu país, por intermédio da palavra que foi anunciada para ele através de Filipe. E eu quero dizer para você que 2015 nós vamos estar aqui novamente anunciando esse Jesus para a Vila Operária. E eu creio que Vila Operária, ela vai se render aos pés do Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Porque Jesus escolheu a Vila Operária. Glória a Deus. Ele podia ter escolhido outros bairros para colocar essa rádio em funcionamento. Mas ele escolheu justamente a Vila Operária. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Porque ele quer mudar o rumo da Vila Operária. Ele quer fazer de Vila Operária uma referência, um bairro a qual todos vão anunciar o nome do Senhor Jesus. E para isso, a Rádio Voz, ela foi nascida aqui, no bairro de Vila Operária, para que o milagre venha acontecer
na vida do povo de Vila Operária. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, aleluia. Glória a E Deus. se você crê nisso, Aleluia, se Jesus. você crê, você possa reconhecer o Jesus, esse Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida, Glória a Deus. para que a sua história venha mudar. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Assim como as nossas histórias, as nossas vidas foram Glória a mudadas, Deus. nós queremos que a sua vida também muda. Aleluia, Jesus. Assim como nós precisamos ouvir a palavra para que hoje nós pudéssemos estar aqui falando desse Jesus para vocês. Vocês também precisam ouvir a palavra, deixar que ela entre no teu coração, deixar que ela faça morada no seu coração, para que a sua vida venha a ser transformada, para que a sua vida venha a ser mudada. E você venha falar desse Jesus, da transformação que Ele fez na sua vida, para outras pessoas. É isso que o Espírito Santo tem para dizer nessa noite, para você que está me ouvindo, aí em sua casa, na rua, na calçada. O Espírito Santo, ele não desiste fácil, não. Quando ele vem sobre a pessoa, é para mudar. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. E eu creio que como essa rádio, ela foi implantada pelo Espírito aqui nesse lugar, ela vai fazer mudança nesse bairro. Glória a Deus, Aleluia, Jesus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Em 2015 vai ser mais do que vencedor para o povo de Vila Operária. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Em 2015 vai haver testemunho, vai haver conversão, vai haver júbilo, aleluia. porque Jesus entrou na vida do povo de Vila Operária. Glória a Glória a Deus, Deus. aleluia. Graças a Deus. Que você possa ficar com essa palavra, que você possa guardar Glória a Deus. essa palavra, essa mensagem no seu coração, porque ela com certeza vai mudar a sua história, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Amém. Deus.